Apesar de Bolsonaro já ter espalhado fake news sobre o tamanho bem menor das manifestações a seu favor no último domingo, dizendo que são iguais às manifestações em favor da educação e contra Bolsonaro que ocorreram no dia 15 de maio, a mídia brasileira e a estrangeira mostram o mesmo que todas as pesquisas sobre a popularidade do Bolsonaro e do governo já mostravam. O presidente e seu governo estão derretendo. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Foi um tiro no pé. Bolsonaro comprou uma encrenca que não impedirá o processo de degenerescência do seu governo. E o que é pior, vai acelerar esse processo. As comparações iniciais da imprensa brasileira sobre os atos contra Bolsonaro no dia 15 e a favor dele no dia 26 nem foram necessárias, porque a mera comparação de fotos das duas manifestações mostram que as do último domingo foram nitidamente menores. Você pode olhar do lado direito da sua tela a manifestação do último domingo e do lado esquerdo a manifestação do dia 15 e você vê como a Paulista, a Avenida Paulista em São Paulo, foi muito menos tomada pelos fascistas do que pelos estudantes. A imprensa nacional começou a registrar isso no último domingo. O portal G1 registrou atos em apoio ao governo Bolsonaro em 156 municípios, enquanto que na quarta-feira, 15, os atos contra o governo ocorreram em 222 cidades. Nesta segunda-feira, foi a vez de o mundo comentar a queda no apoio a Bolsonaro aqui no Brasil, evidenciada pelas manifestações a favor dele, muito menores do que teriam sido no começo do ano e do que foram no passado, e também bem menores do que foram as manifestações contra ele. O jornal britânico The Guardian notou que as manifestações a favor de Bolsonaro em muitas cidades por todo o Brasil foram muito menores. Segundo o jornal, os bolsonaristas foram à rua porque o apoio a Bolsonaro está caindo. Isso se deveria ao desespero dos bolsonaristas ao verem o seu líder caindo nas pesquisas. Já a agência alemã Deutsche Welle notou que os protestos a favor de Bolsonaro foram menores que os atos contra ele no último dia 15. A timidez dos atos em favor do governo Bolsonaro foram vinculados pela agência alemã à queda da popularidade do chefe de Estado. Tanto as imagens das manifestações, portanto, quanto a imprensa brasileira e a estrangeira deram conta de atos bem menores a favor de Bolsonaro do que seriam, repito, se tivessem ocorrido no início deste ano, quando Bolsonaro tinha muito maior apoio, que lhe permitiu, inclusive, vencer as eleições do ano passado. Para entender por que caiu tanto o apoio a Bolsonaro, é preciso entender números. Eles mostram, esses números, por exemplo, que a maioria da população brasileira é preta ou parda, segundo classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, o IBGE. Segundo o portal G1, números do IBGE dizem que os afrodescendentes brasileiros, pretos e pardos, somam 55,4% da população. Ora, se formos ver os números da pesquisa sobre a manifestação de domingo feita pelo Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para Acesso à Informação da Universidade de São Paulo, descobriremos que a manifestação pró-Bolsonaro do último domingo praticamente não tinha negros,
pardos e jovens. Do total dos manifestantes de domingo, 65% eram homens, 78% tinham 35 anos ou mais e 66% dos que compareceram às manifestações pró-Bolsonaro eram todos brancos, contra 22% de pardos e 6% de negros. Além disso, 54% tinham renda superior a 5 salários mínimos, sendo que 10% daquele povo que saiu à rua para defender Bolsonaro ganha acima de 20 salários mínimos. Ou seja, toda aquela gente que foi às ruas no domingo representa uma parcela pequenininha da população brasileira. Além disso, Bolsonaro não lucrou nada com essas manifestações. Segundo especialistas, essas manifestações foram pequenas demais para mudarem a agenda do Congresso, que não está contemplando aquilo que o governo queria. Razão pela qual, inclusive, Bolsonaro tentou usar essas manifestações para encurralar os parlamentares. Além disso, os mesmos especialistas afirmam, segundo o Estadão, que a tentativa de Bolsonaro de emparedar o Congresso poderá, isso sim, aumentar a instabilidade política que vem afundando o país desde 2013. Nada disso, porém, é novidade. Absolutamente todas as pesquisas de opinião sobre a popularidade do governo Bolsonaro já vinham mostrando que o apoio a ele vinha caindo. E mais, essas mesmas pesquisas acabam de mudar de patamar. Estão mostrando que o apoio a Bolsonaro agora é menor que o descontentamento com Bolsonaro. Mas a melhor observação sobre o assunto é do jornal inglês The Guardian, que explica que Bolsonaro insuflou a sua horda a ir às ruas simplesmente por estar vendo que a sua situação está piorando e piorando rapidamente. Além de tudo isso, as manifestações contra o governo agora vão se tornar mais frequentes e vão ganhar apoio, até porque os fascistas bolsonarianos fizeram muitas provocações que vão custar caro ao seu líder descerebrado e a esse bando de tarados que foi às ruas pregar o extermínio dos pobres, dos mais humildes no Brasil, via políticas públicas como retirada de direitos trabalhistas, redução do SUS, redução do investimento em educação. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.